mais uma vez ao Vídeo Tatame. Hoje estamos na presença aqui dos supermestres aqui de Campinas, estrutura das artes marciais de Campinas, o Robertão, o mestre Robertão e o mestre Brito. E mais uma vez a alegria de estar com vocês aqui. Obrigado por estarem presentes. Boa tarde a todos aí, Robertão e Brito. Prazer, eu sou o Peterson, judoca, das antigas também. Estamos aí na batalha junto aí. Queria escutar um pouco da história de vocês e o que vocês têm para passar de conhecimento para a gente. Legal, prazer estar aqui. Nakashima foi meu companheiro de Gil e eu tive a honra de ser aluno do pai dele, delegado Nakashima na Cadepol e depois no Garra. E outra coisa que me deixou muito feliz, que ninguém esperava que ele fosse para o céu, porque ele era muito forte, atlético pra caramba, mas eu consegui homenageá-lo em vida, né, com uma moção de aplauso e com o prêmio lá da Câmara Municipal de Campinas, né? Então foi uma coisa bem bacana. Eu e ele tínhamos assim uma relação bem estreita de respeito e amizade, e com a ajuda dele, ele acabou me convencendo que todos os grupos operacionais ou táticos que eu fosse participar, que eu deveria levar e introduzir a arte marcial, né? E eu tive a oportunidade de fazer isso no Garra de Piracicaba, no Garra de Campinas e muito no GER em São Paulo, um grupo especial na época era Resgate Refém, hoje é o grupo especial de reação. E eu e o Cássio Cardoso conseguimos introduzir o Gil, né? O Gil verdadeiro, não um Gil competitivo, né? Não tenho nada contra, mas não é o Gil que poderia ser alocado para situações policiais, né? E o mais legal é que o seu pai, ele me convenceu da necessidade da gente saber judô. Ele falou, pô, a competição de vocês é 2-0 por uma queda, vocês têm que aprender a quedar. Então foi bem legal introduzir no meu Gil a parte toda em pé, né, do judô. E é uma honra estar aqui e poder falar principalmente do seu pai e da nossa arte marcial, né? Nossa, uma honra mesmo. Obrigado. E também o Robertão esqueceu da praça. Em homenagem. Pois nós conseguimos, junto à Prefeitura Municipal aí, que a praça se chamasse o meu Nakashima, né? Foi, nossa, super emocionante, uma honra, né? E agora, os outros mestrezinhos que estão morrendo por aí, os filhos me procuram, viu, dá para arrumar uma praça pro meu pai também? Falei, não é bem tranquilo, não é tão fácil como vocês pensam arrumar uma praça. Mas a do mestre meu Nakashima tá aqui. E o bacana foi que a minha carreira toda foi vinculada ao nome do seu pai, né? Porque eu era aluno da Cadepol, a gente não tinha sido empossado, era uma época que você fazia a Cadepol para depois receber a funcional, a algema e a arma, né? E o seu pai acabou descobrindo que eu era artista marcial e ele botava para jambrar nas aulas lá, né? E eu acabava tendo que demonstrar as técnicas que ele mandava, e eu aprendi muito, porque ele era muito detalhista, e ele tinha um índice de correção de técnica de golpe muito legal. Então eu mostrava para os meus companheiros de Acadepol, e ele ainda ajudando na correção do detalhe. Ele falou, você vai ganhar no detalhe, você não vai ganhar na ogrice, na força, você vai ganhar no detalhe. Os mestres. Então foi muito legal, cara. Foi... Verdade. O Nakashima também fez muita parte da minha história, né? Ele que trouxe eu pra cá, pela Associação Nakashima, que a gente lutava por Americana, né? Ele era bem disso. Ele contava minhas 1000 entradas, fazia chutar saco de 150 quilos. Hoje o seu ashi vai sair perfeito. Né? Tanto é que tem um ashi meu que não deu muito certo, não, né? É do Franja, lembra do Franja? Ele quebrou a tíbia do Franja dando ashi. Dando ashi, cara. Você? No treino. Eles estavam fazendo randori só, aí no treino bateu o ashi. Bateu o ashi, quebrou o pé do cara. Porque o Franja sempre foi forte, gostava de participar, então o Franja era firme e ajudou naquela época. E esse negócio da homenagem do Nakashima, eu estava dando aula na escola de cadete uma vez, eu fiz um desafio militar de judô. Foi em 2005, 2006, eu acho. Que aí eu fiz uma homenagem para ele em vida, porque na época ele tinha me ajudado demais.
me dando teto, me dando alimento, treino que eu precisava, né? E aí, quando eu fui para a escola de cadete, que aí eu reformulei todo o esporte lá dentro do judô, que não tinha muito, assim, saiu o Germano, que estava dando aula lá, e depois eu entrei no lugar do Murayama, e fiquei lá durante 15 anos da minha vida. Aí, dentro dessa fase minha, eu cheguei para ele não sabia, aí a gente fez uma estátua muito bonita da Forças Armadas para ele. Eu falei assim, olha, Sensei, isso aqui é um agradecimento em vida, porque assim, eu penso comigo, né, nada mais justo homenagear uma pessoa em vida que fez tanto trabalho pelo judô, esperar a pessoa falecer para depois fazer as outras homenagens. Lógico que homenagem, qualquer tipo de homenagem é muito bem recebida, bem vista, né? Mas eu quero fazer isso na presença do senhor, na presença dos meus alunos, de tudo que o senhor me passou para mim até agora. Quero fazer essa homenagem para o senhor. Ele ficou emocionado, não sabia de nada. Nossa, foi um campeonato legal, e eu fiz dentro do Salão Osório, a competição, eu coloquei os placar no telão de cinema, que todo mundo começava a ver a luta, o nome dos atletas, ele estava lá. Foi legal esse dia, né? Eu fiz escola preparatória de cadetes do Exército, né? Chamava colegial na minha época, primeiro, segundo e terceiro ano colegial. E a SpaceX, ela sempre valorizou muito o atleta, de uma forma geral. Só para vocês terem uma ideia, tinha mesa de atleta. Você não comia junto com quem não era atleta. Então a gente recebia um uniforme diferenciado para atletas, né? Porque a gente tinha que ganhar a tal da NAI, Naval Aeronáutica Exército. Né? Até hoje. E durante os 3 anos que eu passei lá, eu já estava no Karatê, quem dava aula era no Mishima. Eu venho com o Mishima desde os 4 anos de idade, então quando eu cheguei lá eu já tinha 10 anos de Mishima. Né? E ele era do Karatê. Mas a equipe que mais fez sucesso durante os 3 anos que eu estive na SpaceX foi a equipe do judô. Né? Porque a aeronáutica não perdia há muitos anos. Eles tinham uma equipe, eles tinham um atleta, para falar a verdade, um japonês, que era assim, imbatível. Depois foi para trabalhar no Japão, foi para Kodokan, né? E aí o professor Sebastião Germano montou uma equipe de judô à altura para... Falou, tudo bem, a gente perde a luta do japonês aeronáutico, mas ganha as outras. E o mais engraçado é que eu tenho um grupo de artes marciais de judocas da SpaceX, né? E são judocas até hoje. Isso é que é legal, né? O pessoal foi envelhecendo, mas não largou o kimono. E eu tenho contato. E aí eles pegaram um dos meus colegas, coronel, e montou uma equipe para o Colégio Militar de Brasília. Ele está dando aula de judô no colégio, no CM de Brasília, né? E falou que a equipe dele está de vento em pompa. Então, na época, assim, era muito significativo o judô. Era uma equipe muito respeitada nas competições da NAI. Vocês ganharam a NAI esse ano? Judô não foi ainda. Foi a Nava Maer, que foi na Escola Naval, né? E a NAI vai ser agora em setembro, né? Vai ser aqui? Não, vai ser em Angra. Vai ser em Angra. Mas esse ano eu já não estou mais lá. Porque quando tem aqui é muito bem frequentado lá, porque eles montaram um centro esportivo lá. Sim, tá bonito. Tá bonito o centro. O centro tem o nome do cara que era comandante na minha época lá, o Zenildo Zoroastro Gonzaga de Lucena, que foi ministro do Exército e que era atleta. Então montaram um centro bonito, uma musculação muito boa, uma cancha de esgrima, um tatame maravilhoso. O tatame, na verdade, assim, quando a gente foi campeão em Angra em 2007, teve o Pan-Americano no Brasil, né? Em 2007, e teve o Mundial também em 2007 no Rio. E esses tatames, eles compraram, alocaram ele, e falaram, o que você quer fazer? Ele falou assim, mano, dá uma área dessa coisa aí, né, da competição do Mundial pra gente. Então eles deram uma área para o Exército, uma para a Marinha e outra para a Aeronáutica. A gente trouxe tatames iguais hoje, para competição e treinamento. E essa área aí, chegou os tatames, DVA, falei, não, para não ficar tão ruim, eu monto a EVA e coloco ele por cima. Aí ficou fantástico. Tá com lona, né? Não, tá sem lona. Tá sem lona? Tá só EVA?
Porque antigamente no judô, quando era CEF, lá entre a primeira e a segunda companhia, Isso. tinha aquele tatame verde lá. Verde, de palha. De palha e coberto com lona. Meu Isso. Deus. Pra cair naquilo ali, tinha que cair de verdade. Eu não era lembro. fácil, não. Desse tatame E era junto verde. com a academia de musculação, né? Depois tiraram e levaram pro... Você sabe que a minha turma, em 1979, foi a primeira turma no Brasil a receber a aparelhagem de musculação pronta, máquina, não peso livre, da Righetto. O Righetto fez um showroom dele lá. Então a gente conseguiu treinar com máquinas Righetto, né? E outro dia eu fui uma academia a convite, o cara falou, ó, Roberto, não sei que você testa a máquina aí, testa essa aqui. A hora que eu olhei era Righetto. Tinha 50 anos a máquina. Eu falei, isso aqui é uma Maverick V8, botou gasolina e óleo, não quebra nunca. Mas esse tatame de palha era Nossa, Era dolorido. e ralava. Nossa. E ralava cotovelo, ralava joelho. Sabe o ralava bom do ombro. tatame de palha? O cheiro do judô. Isso é que eu falo. Isso é que eu falo. O Macena tinha guardado uns tatames desses de palha. Ele falou, vou vender. Eu falei, não vende não. Não. Porque a galera estranhava, que eu entrava lá no centro dele, lá e ia lá e fazia assim, ó. E cheirava. O que você está fazendo? Eu falei, cheirando arte marcial. irmão. Cara, Isso nossa. aqui, isso aqui é cheiro de arte marcial. É demais. Era muito gostoso aquilo. Os ringues de boxe, por baixo do madeirite, era aquilo. Era tatame. Era de aquilo, palha. por isso que tinha o cheiro. Até o ringue do boxe tinha um cheiro lá, o ringue do seu Roberto. Tinha esse cheiro do tatame de palha. luta, né? Cheiro de luta. Cheiro de luta. Show, assim, uma coisa que fica aqui na Fica na memória. Memória afetiva aromática. Até hoje você entra num tatame sintético e não é a mesma coisa. Não é. É diferente. Não é. E hoje, o cara me perguntou, eu postei umas fotos no Instagram, eu com pequenininho, devia ter o quê, uns 5, 6 anos, com uma vassoura, aquela vassoura que tem só o cabo, assim, ela era desse tamanho, e eu varrendo o tatame pro Mishima. Aí o cara, por que você está fazendo? É castigo? Não era castigo, era padrão. A gente terminava a aula e limpava o tatame para a próxima turma, né? E tinha sempre os caras que, não, deixa eu, sou eu. Tal. Era uma honra você limpar o tatame pro seu mestre, né? O André Gomes fez uma postagem dessa também, falou que hoje é só, vai pegar a vassoura e vai limpar, porque a molecada não quer. Ainda vi os pais que eu bravo com ele. Tu paga mensalidade, o que meu filho tá fazendo isso, meu filho né? tá fazendo, é faxineiro, né? É limpador. Mas é o respeito, né? Mas na nossa época era assim, né, Bretão? Era. Sempre foi. Sempre foi. A gente aprendeu realmente com quem sabia. Campinas e região, eu sempre falo isso, ainda, tudo bem, a gente não se entendia, o pau comia na rua quando a gente se encontrava, mas era um celeiro de supermestres, né? Murayama, pelo amor de Deus, cara, né? Stanley Virgílio, Sebastião Germano, o pai do cara lá do viaduto lá, o pai do Borges, o pai do Borges, era um negócio absurdo. E no Karatê, nós tínhamos duas feras, que era o Tanaka e o Mishima. Cara, super rivais, academia super rivais, os alunos não se entendiam, né? Chegava nas boatinhas da Fonte de São Paulo, lá, aquele cara do Mishima, o outro é pau, porrada. Mas depois a coisa foi melhorando a ponto da gente conseguir fazer aquela homenagem lá, né? A gente conseguiu, você estava lá, né, Britão? Nós reunimos 170 mestres e alunos, né, dentro da Câmara Municipal. E convite aberto. Lotou o plenário, o plenarinho e ainda montaram um telão fora da Câmara. Teve um pessoal que ficou fora. E todo mundo junto, né, das mais diversas artes marciais. E quando a gente foi dar aula lá pro Carlos Costa, o Carlinhos falou a mesma coisa. Falou, meu irmão, um cara do Karatê e do Jiu-Jitsu está dando aula aqui na academia de Taekwondo. Era impensável isso na época. Mas isso é fruto dos nossos mestres, né? Só tinha fera. Mas eu acho que na história, desculpa, né, Roberto, só a lembrar que na história das artes marciais regionais aqui, vou falar da região da Grande Campinas, nunca existiu um evento igual esse, de você reunir todas as artes marciais juntos e homenagear. Não foi histórico. Foi histórico, isso aí nunca houve. Não sei se você sabe, mas isso não aconteceu. Foi Na histórico. nossa região, nunca.
Isso aí foi uma coisa histórica. E o judô também tinha suas rivalidades, né? Tinha as academias rivais, né? E nós botamos lá, de um lado o pessoal do Germano e do outro o pessoal do Cultura, que era, né? Do Samir Guedes Salomé, né? Então era muito legal, foi muito legal, cara, foi muito legal. Eu lembro que eu nasci em Itapira, né? Mas a vida toda eu treinei em Campinas, porque a 15ª Delegacia pertence a Campinas. Então, assim, a gente já estava enjoado de lutar lá, junto com nossos atletas. Então, você tem que procurar outros meios, né? Outras formas de treinar. E quando eu vinha aqui no Germano, os caras faziam a fila para me catar. É impressionante. Eu lembro do André falando assim, hoje eu vou abrir a caixa de ferramenta. Eu falei, nossa. André português? Ele é Gomes também. O Portuga. Portuga é. Aí a gente treinava eu, Marcelo Figueiredo, os caras, né? Joguei o Marcelo. Falei, pra quê? Tô morto. Eu parecia o desenho do Pica-Pau. Pular, pau. Não tinha como. Mas também só fera, né? Aprendi muito. Rodrigo Germano, Wilsinho. Nossa, tem uma equipe, Campinas tem uma equipe absurda. O Joaquim foi campeão ibero-americano. O Joaquim Germano era quando eu fui pegar preto em 97, ele era muito famoso já, né? Só que ele tava na aeróbica, ele ia nos campeonatos com aquelas bermudas de aeróbica, aqueles topzinho, óculos, tudo colorido assim, mó mitidão, entrava assim, tudo nossa. Porque ele é professor de spinning. Ele é professor de spinning. E vocês não sabem que a curiosidade é que a família Germano é DNA judô o tempo todo, né? O filho mais velho do Joaquim Germano é campeão de karatê. É aluno do Zusa. Ah, é? E super campeão. Super campeão. Esse moleque vai ser campeão mundial no Japão. Escuta o que eu tô falando pra você. Ele tem o DNA de aguentar o treinamento, tem medo de porrada e ganha tudo. É ganhador o moleque. É o Joca, filho do Joaquim. E é muito engraçado que eu tiro o sarro do pai dele, né? Falei, pô, seu filho creontou você, seu filho traiu o DNA da família, eu vou vestir o outro kimono. Ele falou, pai, eu não quero judô, mas no karatê eu vou bem. E tá com o Zusa é da mesma linhagem do Mishima, né? Aluno do Reginato Carreira. E o moleque tá ganhando tudo. E é outra coisa bacana, né? O Zusa herdou uma academia, uma equipe maravilhosa que era do Reginato. E ele, você vê os treinos dele, você fala, não é treino de campeonato. Porque um karatê, o cara precisa gostar de karatê para treinar ali. E ele tá ganhando todos os campeonatos. Ele tem 2, 3 meninas, 12, 14, alguma coisa, não perdem. Não perdem. E ele tem um menino agora, o Thierry, que foi campeão brasileiro, vai ser campeão mundial. Esse menino também é um talento impressionante. E lá nos usa. E você olha o treino, não é um karatê que ele não prepara os moleques para competição, ele prepara para a vida real, né? E os moleques estão indo bem em competição. Que é o grande, acho que é a grande crítica que todo mundo faz, que o judô esportivizou demais, o jiu-jitsu esportivizou demais, e o karatê também. O karatê já começou esportivizando em Tóquio, que o Jigoro Kano encostou no Gishin Funakoshi e falou, viu, negócio de ficar dando porrada um na boca do outro aí, você não vai ter aluno, irmão. Né? Você vai encher os dentistas vão ficar ricos, mas você não vai ter aluno. Então aí você vê que a coisa é a grande crítica de todo mundo, como é a do Taekwondo também. Né? Comercializou comércio demais, não sei se é comércio dele, né? Mas é aquela história, tornou a coisa acessível, tornou a coisa conhecida. Porque você pegar um garoto e ele ganha um troféuzinho, ele ganha uma medalha, ele volta para treinar. Sim. Ele volta para treinar. Né? Eu sou de uma geração, nós somos, né, Britão, que bebeu-se muito, fumou-se muita maconha e chorou muita cocaína. E os caras perguntam para mim, Robertão, como você passou pela tua geração sem beber, sem fumar e sem cheirar cocaína? Eu falo, porque na sexta tinha pesagem, no sábado tinha campeonato. Só por isso, era por pura vaidade, porque eu não queria ser espancado, eu não queria apanhar, eu não queria perder, eu queria dar pódio, eu queria ir pro pódio, terceiro, segundo, primeiro, mas eu queria estar no pódio. E para estar no pódio,
você tinha que dormir cedo, você tinha que fazer dieta, você tinha que suplementar, né? Então, e os mestres cobravam. E a coisa mais chata que acontecia, ele falava, mestre, eu vou pro Paulista. Tá na sua hora não tá bem. Meu Deus, você queria morrer. Só como assim? Aí você começava a treinar, mestre, eu vou vir em 2 aulas. Não, vem quanto você quiser. Aí no fim você estava treinando o dia inteiro para ele falar, tá bom, Robertão, vai pro Paulista. Né? Porque senão, então isso fez com que... Por isso que os projetos de artes marciais que nós temos, aqui a gente vai falar, como é importante na vida dessas crianças para não usar droga e sair do foco do crime organizado, que é fundamental. Pode acabar de finalizar. Vai, fala que essa mania é boa. Não, pode acabar de finalizar, porque você também faz parte desse projeto, Roberto. Cara, então, eu sempre falei, os caras falam, pô, você tem muita crítica à competição. Tenho. Quando tiraram o Morategari do judô, eu fiquei triste. Eu falei, como assim? Katagurumi, então. É. Que plástico, não entrava. É o meu golpe predileto. Eu batizava os pretos na minha academia com Katagurumi. Aí o Marcelão um dia chegou pra mim e falou, você ainda vai machucar um coleguinha seu, não quero mais Katagurumi. Arruma um outro golpe pra você fazer isso. Você joga muito forte, muito alto, os meninos estão caindo de quadril. 2 metros né? de altura jogando. Beleza. Igual você tá jogando. Mas eu fiquei muito triste. Quando começaram a limitar, eu falei, meu, o judô já chegou limitado, já chegou bem esportivo. Né? Cheio de não pode. Aí tiraram o Morategari. Eu falei, como assim? Né? Aquela limitação de tempo do chão, aí nem vazar, matei. Mas calma, começou agora, os caras acabaram de cair. Deixa ver o que vai sair daí. Porque às vezes o cara dá um quedão e quem deu o quedão tá desnorteado tanto quanto quem tomou o quedão. Sim. E o cara reverte, monta, pega e mete uma chave. Né? Aí tu, matei. Aí eu falo, meu, não vai atrair o grande público. Em compensação, o jiu-jitsu deixa de atrair o grande público porque o cara não sabe o que está acontecendo ali, irmão. É um negócio assim, ó. Né? Então, e é enrolação, né? Ah, o cara monta, não faz nada. Ah, não, mas o cara tá numa posição vitoriosa, é winner position, deixa o cara aí. Eu falei, irmão, faz 10 minutos que o cara tá montado e o cara não fez porcaria nenhuma. Ele teve uma vantagem. Vantagem. Eu perdi um Mundial em 2001 por um americano chamado Guy Taylor, por uma vantagem. Eu voltei com depressão no avião. Não tem como. Porque eu falei, Mundial não pode acabar com uma vantagem. E sabe qual foi a vantagem? Ele tentou me dar um Deachibarai. Eu tenho ele em VHS ainda, né? Porque 2000. Ele tentou me dar um Deachibarai, eu fiz. Bateu na minha perna, foi mais uma canelada do que um Deachibarai. Não teve o Kuzushi correto, sabe? Ele não teve a preparação do golpe. Ele simplesmente me deu uma canelada. Aí o juiz, acabou o tempo e eu perdi por... E quem estava no meu corner era a judoca. Era o Wilson Simões. E uma hora eu encaixei a perna assim, eu falei, vou jogar. E ele, joga! Só que o outro rapaz tinha vindo treinar na Gama Filho, com a seleção brasileira. E eu senti que ele enfiou a mão por baixo. Eu falei... Vai levar um teguruma. Eu falei, vou tomar um teguruma. Recolhi a perna. Wilson, teimoso, perdeu o Mundial porque é teimoso. Aí, ó, perdeu por uma vantagem. E ele falou, no dia que nós entregamos um prêmio lá na Câmara, lá, ele falou isso aí. Ó, eu era corner dele no Mundial, ele ficou vice-mundial, que não me ouviu, não bateu, não jogou. Né? Não usou o judô dele. Então, por mais que se critique, eu acho que popularizou. E desmistificou um pouco. Né? A minha filha, eu tenho 2 netinhas. A minha filha casou com um japonês. E os avós, faixa preta de karatê. Então eu falei, já vou botar a mãozinha ali e tentar puxar as netas. Elas saíram mestiças lindas, porque minha filha é loira de olho azul. E aí ela começou assim, pai, vai tomar soco nesse nariz lindo, pai. Vai quebrar um dentinho, olha que boneca, que menina linda. Eu falei, puta merda, então tá, põe na natação, no tênis, faz alguma coisa. Não é bom, esquece a parte de arte marcial. Mas com dor no coração.
porque elas saíram da maternidade de kimono rosa. Nossa, Eu que levei, legal. eu levei o kimoninho e falei, nada de roupinha de nenê, kimono. Aí eu tenho a foto das duas de roupinha e faixinha preta. Outro dia, ela jogando tênis na hípica, veio um moleque, totalmente sem noção, e agrediu ela. Nossa. Um menino de 6 anos agrediu uma menina. Na hora, eu já falei, minha filha mandou o vídeo, olha isso aqui, tal. Já liguei para a diretora de tênis, falei, olha, descobre quem que é o pai do menino, que eu vou... Não, nós vamos resolver aqui, deixa com a gente, dentro de casa. Eu falei, não, o moleque agrediu minha neta, não, né? Mas não deu 2 dias, minha filha falou, pai, não tem jeito, ela tem que aprender a se defender, pai. Eu falei, e qual o jeito que ela vai se defender? Quem que vai? Não, ela vai fazer arte marcial. Eu falei, Deus seja louvado. E aí a pequenininha já falou, vou também. A mais velha vai, vou também. Então as duas vão começar agora, no finalzinho de setembro, já marcamos uma aula experimental e elas vão lá. O filho do cavaleiro olímpico Doda Miranda, o Dodinha, o Álvaro, também brigou na escola, mas ele é valente. Ele brigou, mas acho que o moleque era maior do que ele. Segundo o que ele mesmo falou, ele falou, acho que eu tomei um prejuízo. O pai dele me ligou na hora. Eles moram na região de Bragança, né, que eles têm um aras lá. Eu falei, não, já vou encomendar a aula experimental, já foi, estava fazendo jiu-jitsu. Né? Então, é o que o Renzo Gracie fala. Eu não vendo luta, eu não vendo arte marcial, eu vendo confiança, eu vendo segurança. E é importante, que é o que ele falou, o moleque não vai para o crime organizado. Sim. O moleque não vai para droga. Né? E o moleque sabe se virar. Que é o mais importante, é saber se virar. O Carson Cleese também fazia, né? Carson fez também. Ele sempre foi muito focado nesse trabalho, né? O Carson não tinha uma grande equipe de jiu-jitsu competitivo. Mas Tinha os talentos, né? Bebel Duarte, Murilo Bustamante, Amaury Bittet, Valide Ismail. Mas o foco do Carson era jiu-jitsu real. Porrada. Porrada. Hoje, nos Estados Unidos, os concursos, os campeonatos mais concorridos de público, tem taparia. Não tem soco, mas tem tapa. Cada tapa, irmão, né? Veio do Carson. Desculpe interromper, mas a gente não pode esquecer também do Saraiva, né? Orlando? O Orlando Saraiva, que na verdade veio do Carson, né? Ele treinou com o Carson Cleese, formou ele. Ele está na lista dos formados reais do Carson, porque tem esse problema, né? Porque quando o mestre morre, vai aparecer um monte de faixa preta do Nakashima agora. Como que você treinava com o Nakashima? Que dia? Quando? Que ano? Porque a gente treinou lá todo dia, eu não te vi lá. Né? Eu e meu irmão estávamos na Copenhague tomando um cafezinho, veio um cara e tal, tudo bem, Robertão? Não reconheci, falei, tudo bem, senta aí, irmão. Ele, tudo bem. Aí, meu irmão, 8º Dan, o cara era fanático, não saía do Mishima. Desgraçado, se deixasse, ele dormia no Mishima. Aí, não. Fiz karatê, meu irmão, que legal, nós também. Onde você fez? Do Mishima. Que ano? Do ano tal. Onde era? E o cara sabia onde era a academia. Não, na Campos Salles ali, perto da Andorinha Ferramenta. Meu irmão, que legal, nós também. Eu dava aula mesmo, falou, dava aula, que dia você fazia? Aí o cara, normalmente segunda, quarta e sexta. Você foi meu aluno, pô. Aí o cara, quem eram seus companheiros de treino? Fala aí uns nomes aí. Porque eu conheço todo mundo. Aqui, ó, meu WhatsApp aqui, ó. O pessoal que teve aula aqui. Aí começou, Meu irmão, psiquiatra, né, tal, falou, não, deixa o cara embora. Aí deixamos o cara embora, falou, mas não dá vontade de bater nele? Dá vontade de espancar o cara, né? Como que você treinou com a gente, pô, que eu não te conheço, né? E o cara não sabia falar aluno nenhum, né? Então tem essa coisa. E o Carson deixou por escrito. Falou, só formei esses caras. Tá aqui, ó, o nome. Pá. Caramba. Por escrito. Ele percebeu que ele estava mal, chamou a esposa e o filho, o Carcinho. Escreve aí. Só tem minha preta esses caras aqui. Todo mundo que aparecer e falar que é preta meu. Mas ficou assim, como montou-se uma equipe Carson, depois que ele morreu,
Tem muito nego que você fala, e aí, meu, você é formado da onde? Carson. Você fala, filho, quando o Carson morreu, você não tinha nascido. Como é que você é formado? Não, sou da equipe Carson. Ah, então tá bom. Então você é da equipe Carson, porque o próprio Orlando Saraiva é Carson Gracie, né? Formou o nosso mestre Marcelo Ferreira. O nosso mestre Marcelo Ferreira é formado dele. E o Cláudio Bueno também, né? Claudinho Bueno também. Aquele médico, como é que chama? O Marcos, Dr. Marcos. Dr. Marcos. Também é Você caixa. chegou a treinar com o Saraiva ou não? Treinei. Eu Você peguei a treina? faixa marrom com o Saraiva. Eu treinei também com ele. Dando Saraiva. Na verdade, o Saraiva, ele treinava a equipe de Mojimirim. Isso, de Mogi De Mirim. Mojimirim, Judô. de judô. Judô Aí, também. Mas eu treinei jiu-jitsu. porque assim, eu conheci o judô em 88. Aí em 89 eu comecei mais ou menos, que era o Saraiva que dava, que era o Reis que dava judô pra gente. Aí, tipo, eu tinha desistido naquela época, em 89 eu voltei. Aí eu voltei com tudo. Aí já era o Roberto Você estava com Gaquia. quantos anos? 13. Estava com 13 anos. 13 anos. Foi a idade que eu comecei a treinar. Aí do Roberto Gaquia, depois a Sandra foi a primeira faixa preta nossa, depois foi o Alexandre. Aí foi os 3 primeiros faixa pretas da academia que ele formou. Tanto é que quando eu vim pra cá, eu falei, o senhor não lembra de mim, né? Eu falei, não, o senhor foi a primeira pessoa que me deu aula de judô. E eu já estava formado, na verdade, né? O Orlando Saraiva é amigo íntimo da minha sogra e meu sogro. Faz quanto tempo que ele faleceu? Não, ele não tá vivo. É isso que eu Tá falo. vivo. O Orlando tá Falaram que vivo. ele faleceu? Não, tá vivo. Agora Não, você falaram, eu assustei agora. Falaram pra mim que Ele ele teve uns pepininhos. mas Ele tá, tá pelo vivo. que eu saiba, ele Só, tá vivo só ainda. o Marcelão faleceu, mas ele tá vivo. Ele não tá no Brasil, né? Tá. Não, ele mora aqui em... Não, ele tava com o filho dele em... Ah, o filho foi pra Irlanda. pra Irlanda. É. Aí eu acho... Ele deve ter ido visitar o filho. Ele mora né? aqui perto de Mogi, que é uma cidade, esqueci, eu sempre falava. Ele mora por aqui, É, né? No interior. E, olha, e tem um detalhe também, porque ele já, falando das artes marciais como ferramentas de inclusão social, parece que ele foi um dos primeiros mestres na região de Campinas a usar o jiu-jitsu como inclusão social. Aqui na região de Campinas foi o Saraiva. Ele foi precursor. Ele foi precursor, foi. ele foi de colocar o jiu-jitsu e o judô também. Acho que o judô também. Porque teve o Carlos Luz também, né? Mas acho que o Saraiva Foi antes do Carlinhos. foi. O Saraiva foi. Foi um dos... O Carlinhos voltou agora de Caraguá, né? Tá em Valinhos. E ele tá sempre na academia de vinhedo daquele menino dele, o Gelo. E esse estudioso, né? Estudioso, pesquisador, altamente técnico. Só que educado demais para jiu-jitsu. Eu falo para ele, mestre, o senhor é muito educado para jiu-jitsu, mestre. Não, tem que ser assim, Robertão. Não tem, mestrão, não tem não. Tem coisa que não dá para deglutir, é mão na cara. Não dá para resolver tudo da diplomacia não, mestrão. Tem que dar soco. Ele, não tem não. Ele é ótimo. O projeto de inclusão social das artes marciais. Senão não vai dar tempo da gente falar. Eu não vi nenhuma história das polícias aí. Não, mas na verdade a gente tem que falar desse projeto, Roberto. Fala aí, não. Não, você não falou não, você vai ter que continuar. Você vai ter que continuar porque você vai falar dos projetos, pô. Cara, na verdade eu fui convidado há muitos anos atrás para apadrinhar e supervisionar um projeto social chamado Vulcão, lá em Sumaré. Era difícil, porque era na favela, e é entre a favela e o asfalto, e eu, policial civil, para entrar e sair da favela era uma certa dificuldade, até que houve um acerto lá entre o dono do projeto Vulcão, os políticos da área lá, para a gente poder dar aula para as crianças, né? Mas era um negócio assim, quando eu cheguei lá, os moleques estavam tudo com cabelo de abacaxi, né? Amarelinho em cima, né? Aí eu entrei, olhei e falei, ninguém aqui vai ter aula enquanto não tiver cabelo de ser humano. Isso aqui é abacaxi aqui, pode ir embora. Aí os caras, não, bora, sai fora, não vou dar aula para vocês. Aí no dia seguinte os caras tudo carequinho. Aí eu falei, opa, né? E os pais assim, ó, cara feia. Aí depois o pessoal da Draken conseguiu os kimoninhos, a gente deu um kimono de cada cor para eles poderem competir. Mas era assim, o cara chegava com o pé preto, eu falava, deixa eu ver seu pé. Não, irmão, ou você lava o pé ou pode ir embora para sua casa. Tem que vir de chinelo.
Aí veio de chinelo. Aí chegava de chinelo, ele pegava o chinelo e fazia assim, ó, arremesso de chinelo. Eu falava, não, a aula não vai começar enquanto esse chinelo não estiver alinhado. Então eu tenho foto assim, ó, do chinelinho na régua. Na régua. E eu comecei a perceber que o negócio funcionava, né? Primeira graduaçãozinha, primeiro grauzinho na branca deles, lotou. Mas lotou. Pai, mãe, tio, avô, avó, tá? Mas eu perguntava as coisas para os moleques, e os moleques queriam responder assim, tá bom, mestre. Que tá bom, rapaz? É os, ou sim, senhor, ou rai, qualquer coisa, menos isso aí que você está falando. Eu olhava e os pais assim, ó. Aí eu olhei e falei, e papai também, pai que vier falar comigo é osso. Aí o cara, como assim, cara? O que esse cara tá fazendo? Eu falei, você quer visitar seu filho aqui na graduação ou na FEBEM? Não, na graduação. Então, não precisa me agradecer, não. Aqui na disciplina, irmão. Não quer na disciplina? Pega o moleque e vai embora. Só que você vai visitar ele na FEBEM. Ele vai ter vida ruim. Aquele não vai ter vida ruim. E eu percebi que os moleques começaram a ganhar uma coisa que eu chamo de pertencismo. Os caras tinham orgulho de usar o PET, do Projeto Social Vulcão, de andar com as camisetas, sabe, de falar que treinava. E no dia da graduação era tá? E eu era bravo até no dia da graduação, cara. Eu falei, por que vocês estão usando a faixa ao contrário? A pontinha da faixa colorida do jiu-jitsu é do lado do coração. Senão ninguém vai ganhar grau. Né? Chegava e falava assim, lição de casa, amanhã tem que apresentar 3 tipos de amarração de faixa. Aí os caras se viravam. Chegava, mestre, tem esse, sabe? Ó, todo mundo de banho tomado. Ô, mestre, o que eu tomo depois do treino? Eu falo, banho. Banho. O negócio de pós-treino não é pra você, é banho. Chegar aqui cheirosinho, ir embora, tomar um banho, faz lição de casa e tal. E eu comecei a perceber, inclusive pelos pais. Ó, meu filho parou de andar com os meninos do bairro, os meninos errados do bairro. É mesmo, é. Ó, meu filho gostava de dar um pega na maconha, largou porque ele falou que o senhor não vai deixar ele competir enquanto ele for maconheiro e tal. Aí eu falei, meu, isso aqui é a essência. No Rio de Janeiro já acontecia. A verdade é essa. O pessoal dos Grace lá já fazia isso nos morros, né? O Tererê, com a academia dele no morro, aquela coisa toda, né? Tem 2 meninos super famosos lá no Rio de Janeiro que faziam também, o Cromado. O cara do boxe, que ensinou boxe para todo mundo na Carson Grace, tá até hoje numa favela em cima de Copacabana. Então eu falei, pô, isso aí é uma saída, né? Aí eu falei pro Britão, nós temos que fazer isso aqui, cara. E aí a gente criou o Resgatando Vidas, projeto Resgatando Vidas. O que acontece? Dentro dessa linha de projeto de inclusão social, a gente viu que é muito difícil você ter um projeto sem cunho político. É complicado. Porque a partir do momento que você introduz uma ferramenta de inclusão, você começa a trabalhar com a criança e isso vai refletindo para a família. E quando você vai fazer uma visita para a família, você vê que não tem estrutura familiar. Ou o pai está preso, a mãe está usando droga, está na Cracolândia, a avó que tem 86 anos de idade, 80 anos de idade, está cuidando de uma criança que tem 11, que tem 12, que tem 13, que mora na periferia. É muito complicado isso. Aí você vai fazer uma visita para a criança, para a família, a conta de água e luz está cortada. Você visita barraco. E é onde você vê que o crime, aí já vou entrar com os 2 pés mesmo, que é onde o crime organizado entra nessa fragilidade, dando comida, ou pagando uma conta de água, ou pagando a conta de luz, dando uma cesta básica e trazendo a criança para trabalhar no tráfico de droga. Ele não para, né? E tem outro detalhe, é quando a criança se envolve com os amigos. Então, quando você tem dentro da periferia um volume de crianças que está envolvido com crime organizado ou com droga, a criança passa a roubar, ela passa a usar droga, ela passa a fazer parte do crime ali, né? E o interessante de tudo isso, que eu posso deixar bem claro aqui, o Robertão é testemunha, que nós fizemos um evento onde o judô, o karatê e o Muay Thai ajudou
a gente colocava 970 crianças no ginásio do Taquaral, você lembra? Nossa. Então não teve... Você imagina 970 crianças, aí você olha na arquibancada, teu pai, a mãe, Não, o tinha tio, a mais avó, tinha a mais de irmã. 3.500 pessoas só assistindo esse evento. O mais legal é que a família estava junto, né? Não, mas Família, isso é família. importante. Você acaba mobilizando a própria comunidade a levar aquela criança que o pai está preso, a mãe está se prostituindo, a avó é muito velhinha, o vizinho, o tio, leva a criança para participar de um campeonato. E dentro dessa dinâmica, o mais incrível foi que você tinha o judô, que você tinha o karatê, ajudando o karatê a desenvolver, ajudando o judô a desenvolver. Não sei se você lembra o evento que teve aqui com o Pedro Cruz, com o Ercinho aqui do Judô Campinas, uma homenagem que foi feita para a família Germano, você se lembra? Uhum. Você não estava presente, eu não vi não você. estava presente. Nós estávamos presentes nesse evento. A gente deu uma força muito grande, você lembra, Roberto? Pô, fizemos evento. A gente fez o evento, nós fizemos um evento do judô, entende? O seu pai, eu conheci ele, vi ele 2 vezes, eu nunca entrei num tatame com o seu pai. Mas agora com o Mishima, sim. Eu era criança, muito novo, junto com o Shaolin. Você conhece o Shaolin? O Shaolin? Vai falar de mim, o Shao. E eu chamei ele de Dimas, ele foi criado comigo, né? Ah, você morou no bairro lá No dele? Costa Silva, fui criado lá. Ah. Criado lá. Era chefe do crime organizado lá, rapaz. Depois o karatê botou ele na linha. Na verdade, ali, por isso que eu falo, né? Qual é a importância das artes marciais? Só as artes marciais, sem você ter o envolvimento. Qual que é o envolvimento que você tem que ter com uma comunidade para você introduzir onde tem um crime artes marciais? Como que você faz isso? Você não fazendo parte desse meio. Qual é o segredo que você usa as artes marciais para entrar onde tem um foco do crime organizado, para você tirar essas crianças do foco do crime organizado e você não permitir que eles usem drogas? Qual é a chave do negócio? Porque o Robertão, polícia. A grande maioria dos instrutores que nós temos não tem civil, bem dizer, né? É tudo guarda municipal, polícia civil, polícia militar, e está lá dando treinamento, sem ter envolvimento nenhum, apenas para resgatar essas crianças. Olha, eu sei que o momento não é propício, mas eu não tenho como não falar. O comunismo, ele fez um trabalho muito bem feito para fazer em 50 anos o que o Brasil não conseguiu fazer em 100. Né? E foi dessa forma. Foi pegando um jovem para colocar dentro de uma escola para estudar o 1º e o 2º grau, para preparar para a universidade para se tornar um comunista. Estou mentindo, Roberto? Não, é isso aí. Sem reprovação. Sem reprovação. O que nós, nas artes marciais, podemos fazer para melhorar isso? É usar a arte marcial para fazer o resgate dos valores cívicos de uma sociedade, é resgatar esse valor. O pai, a mãe, a escola, o professor. Eu me lembro quando eu estava no ônibus, se o Robertão entrasse, eu dava lugar para ele. Robertão, senta aqui. Uma senhora, um senhor, hoje... E por que você dava lugar pro Robertão? Porque ele é grandão? Não, Robertão? exemplo. Não, estou dando Porque exemplo, ele é porque senhor. ele é meu mestre. Chamou de velho. Ele me acabou de me chamar de arrependa idoso. depois de eu sair daqui, né? Isso é que vai dar lugar pro Não, olha o Robertão. tamanho do... Você quer que ele me pega lá embaixo, né? Ele me chamou de Não velho. chamei não, mas respeito o mestre. É o meu mestre. O Robertão é o meu mestre, pô. Explica melhor sobre o comunismo, do porquê é ruim ele ser preparado e sair para a faculdade. Então, Sabe, fica um negócio não, sim, esquisito. não, legal, pô, muito... Não, é que a gente tá só concluindo a linha de Essa raciocínio. voz, vocês escutarem, é do nosso diretor. Ali. Sim, é nosso diretor que tá aqui. É. O que acontece? Se eu pegar uma criança hoje, o que ele vai aprender dentro de uma comunidade? Tráfico. Tráfico. Roubo e tráfico. Roubo e tráfico. E uso de droga. Mas se você pegar as artes marciais e você incluir ele, a primeira coisa é a disciplina. A disciplina é importante. A né? disciplina. É o que aconteceu com a escola. Quando tiraram a reprovação, você tirou o poder Você tirou- de disciplinar. Exatamente. Né? Porque eu vou passar de Quando novo. que a gente imaginou que aluno fosse bater em professor e professora? Olha, isso não existe, é impossível, né? A gente imaginar Aluno que isso entrar tá armado acontecendo. na escola. Não, matar, né? O tráfico Vai está entrar. dentro das escolas municipais e estaduais e das universidades.
Quando que a gente achou que isso ia acontecer na vida? Eu fui assistir a defesa de tese de doutorado da filha de um grande amigo nosso, super campeão de Muay Thai, e ela também, ela hoje professora doutora, e fui com uma cena. Aí fomos, assistimos, nossa, eu tive que estar com o Wikipédia na mão, porque a menina é altíssimo nível de conhecimento, de preparação e treinamento. Falei, meu Deus, menina maravilhosa. Saímos, acabou, parabéns, saímos. Olha que eu olhei no Unicamp assim, eu falei, meu Deus, parecia cadeia. É inteira pichada. É inteira pichada. E os moleques estavam sentados num canteiro de concreto assim, todos estavam fumando maconha, alunos da Unicamp. Todos chapados fumando maconha. O Macena é um mestre, mas ele é um cara que passa no meio da população desapercebido. Imagina, eu passei os caras... Cara de meganha, esse cara tem cara de meganha. Aí eu falei, Macena, eu acho melhor a gente ir embora, porque... eu já treinei hoje, já fiz sparring. O que eu vou fazer com esses moleques? Eu vou moer a cabeça deles? Já tá com a cabeça frita, os neurônios tudo frito, né? Eles queriam briga. Ou você morrer na mão de um cara que não... de repente o cara tem uma porcaria de uma arma velha enferrujada lá e me dá um teco, né? Então, realmente o Brasil, hoje, precisa de arte marcial. Graças a Deus aí, um senador aí que a gente nem conhecia,